Em nome da Assembleia Geral, tenho a honra de dar as boas-vindas às Nações Unidas, Sua Excelência Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, e convidá-lo a dirigir-se à Assembleia. O Senhor é a sua palavra. O Senhor tem a palavra. Canal em busca da verdade. Você acompanha aqui. Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, líderes mundiais, embaixadores e demais delegados. Há um ano atrás, eu me apresentei perante vocês pela primeira vez, neste grande salão. Eu abordei as ameaças que o mundo enfrenta e apresentei uma visão para alcançarmos um futuro melhor para toda a humanidade. Hoje, eu estou diante da Assembleia Geral das Nações Unidas para compartilhar o progresso extraordinário que fizemos. Em menos de 2 anos, minha administração tem realizado mais do que quase todas as administrações na história do nosso país. A América é tão verdade. Eu não esperava essa reação, mas tudo bem. A economia americana está crescendo como nunca antes. Desde a minha eleição, nós aumentamos 10 trilhões de dólares em riquezas. O mercado de ações está numa alta sem precedentes na história. E os pedidos de seguro-desemprego são os mais baixos em 50 anos. A taxa de afro-americanos, hispano-americanos e asiáticos americanos desempregados tem atingido os níveis mais baixos já registrados. Nós agregamos mais de 1 milhão de novos empregos, incluindo 500 mil de empregos no setor industrial. Nós realizamos o maior corte de impostos e reformas em toda a história americana. Nós começamos a construção de um muro fronteiriço e reforçamos muito a nossa segurança nas fronteiras. Alcançamos uma verba recorde para os nossos militares, 700 bilhões de dólares este ano e 700 bilhões de dólares no próximo. Nossas forças militares logo serão mais poderosas do que jamais foram. Em outras palavras, os Estados Unidos estão mais fortes, seguros e são um país mais rico do que era quando eu assumi a presidência, há menos de 2 anos atrás. Estamos defendendo a América e o povo americano. E nós também estamos defendendo o mundo. Essas são ótimas notícias para os nossos cidadãos e para as pessoas amantes da paz, de todos os lugares. Nós acreditamos, quando as nações respeitam os direitos de seus vizinhos e defendem os seus interesses do seu povo, eles podem trabalhar melhor juntos para assegurar as bênçãos da segurança, prosperidade e paz. Cada um de nós aqui hoje é emissário de uma cultura distinta, uma história rica, e as pessoas unidas pelos laços da memória, tradição e os valores que fazem nossas pátrias únicas como em nenhum outro lugar na Terra. É por isso que a América sempre escolherá a independência e cooperação em vez de governos globais, controle e dominação. Eu reconheço o direito de cada nação neste salão de buscar os seus próprios costumes, crenças e tradições. Os Estados Unidos não lhe dirão como viver, trabalhar ou adorar. Nós apenas pedimos que vocês reconheçam a nossa soberania em troca. De Varsóvia a Bruxelas, para Tóquio, para Singapura, para mim tem sido a mais alta honra representar os Estados Unidos no exterior. Eu criei relações próximas, amizades e fortes parcerias com os líderes de muitas nações neste salão. E nossa abordagem tem sempre produzido mudanças incríveis. Com o apoio de muitos países aqui hoje, nos empenhamos com a Coreia do Norte para substituir o espectro de conflito por um novo e arrojado impulso pela paz.
Em junho, viajei para Singapura para me encontrar pessoalmente com o líder da Coreia do Norte, presidente Kim Jong-un. Nós tivemos uma conversa extremamente produtiva e concordamos que era de mútuo interesse dos países prosseguir com a desnuclearização da Península Coreana. Desde aquela reunião, já vimos um número de medidas encorajadoras que poucos poderiam imaginar há pouco tempo atrás. Os foguetes e mísseis não estão mais voando em todas as direções, testes nucleares pararam, algumas instalações militares já estão sendo desativadas, nossos reféns foram soltos e, como prometido, os remanescentes dos heróis mortos estão sendo retornados para que descansem em solo americano. Eu gostaria de agradecer ao presidente Kim por sua coragem e pelos passos que deu. Ainda que muito trabalho precisa ser feito, as sanções continuarão até que a desnuclearização ocorra. Eu também quero agradecer aos muitos membros estatais que nos ajudaram a alcançar este momento. Um momento que, na verdade, é muito maior do que as pessoas entenderiam, muito maior. Mas também pelo suporte deles e pelo suporte crítico que todos precisaremos ao prosseguir. Agradecimentos especiais ao presidente Moon da Coreia do Sul, primeiro-ministro Abe do Japão, o presidente Xi da China. No Oriente Médio, nossa nova abordagem também está promovendo grandes avanços e muitas mudanças históricas. Após minha viagem à Arábia Saudita no ano passado, os países do Golfo abriram um novo centro para combater financiamentos terroristas. Eles estão reforçando novas sanções e trabalhando conosco para identificar e rastrear redes terroristas e assumindo mais responsabilidade na luta contra o terrorismo e o extremismo em sua própria região. Os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Catar garantiram bilhões de dólares para ajudar o povo da Síria e o Iêmen e estão buscando múltiplas rotas para acabar com a horrenda guerra civil do Iêmen. No fim, somente as nações da região podem decidir qual futuro querem para si mesmas e para seus filhos. Por tal razão, os Estados Unidos estão trabalhando com o Conselho de Cooperações de Corporações do Golfo, Jordão e Egito para estabelecer uma aliança estratégica regional para que as nações do Oriente Médio possam avançar com prosperidade, estabilidade e segurança em sua própria região. Graças ao Exército dos Estados Unidos e a nossa parceria com muitas das nações de vocês, eu me alegro em informar que os assassinos sedentos por sangue, chamado ISIS, foram retirados do território que antes dominavam no Iraque e Síria. Continuaremos a trabalhar com amigos e aliados para negar aos terroristas islâmicos qualquer financiamento, território, suporte ou quaisquer meios de infiltrar nossas fronteiras. A tragédia que está acontecendo na Síria é devastadora. Nossos objetivos comuns devem ser o desescalonamento do conflito militar, em conjunto com uma solução política que honre a vontade do povo sírio. Ainda nesta linha, pedimos que o processo de paz, liderado pela ONU, seja revigorado. Mas tenham certeza que os Estados Unidos responderão se as armas químicas forem utilizadas pelo regime de Assad. Eu elogio o povo da Jordânia e de outras nações vizinhas para acolher os refugiados desta brutal guerra civil. Como vemos na Jordânia, a política mais compassiva é posicionar os refugiados o mais próximo possível de seus lares, facilitando seu eventual retorno para serem parte do processo de reconstrução. Essa estratégia também economiza recursos finitos para ajudar muito mais pessoas
aumentando o impacto de cada dólar gasto. Toda a solução para a crise humanitária na Síria deve também incluir uma estratégia para lidar com o regime brutal que lhe estabeleceu e financiou a ditadura corrupta do Irã. Os líderes do Irã propagam caos, morte e destruição. Eles não respeitam seus vizinhos ou fronteiras, ou os direitos soberanos das nações. Ao invés disso, os líderes do Irã pilham os recursos da nação para se enriquecerem e espalhar desordem no Oriente Médio e mais além. O povo iraniano está corretamente indignado que seus líderes tenham desviado bilhões de dólares do tesouro do Irã, confiscado porções valiosas da economia e saqueado as doações religiosas das pessoas. Tudo para encher seus próprios bolsos e enviar seus representantes para fazer guerra. Isso não é legal. Os vizinhos do Irã pagaram um alto preço pela agenda regional de agressão e expansão. Por isso, tantos países no Oriente Médio firmemente apoiaram minha decisão de retirar os Estados Unidos do horrível acordo nuclear com o Irã de 2015 e reimpor sanções nucleares. O acordo com o Irã foi um presente para os líderes do Irã. Desde que o acordo foi feito, o orçamento do exército iraniano cresceu quase 40%. A ditadura utilizou os fundos para construir mísseis com capacidade nuclear, aumentar a repressão interna, financiar terrorismo e patrocinar atentados e massacres na Síria e no Iêmen. Os Estados Unidos lançaram uma campanha de repressão econômica para negar ao regime os fundos que precisa para avançar sua agenda sanguinária. Mês passado, começamos a reimpor sanções nucleares severas que haviam sido retiradas no acordo com o Irã. Sanções adicionais retornarão no dia 5 de novembro e outras virão. E estamos trabalhando com países que importam petróleo iraniano para cortar substancialmente suas compras. Nós não podemos permitir que o maior patrocinador do terrorismo no mundo possua a arma mais perigosa do mundo. Não podemos permitir que um regime que jurou morte à América e que ameaça aniquilar Israel possua os meios de atirar uma ogiva nuclear em qualquer cidade do mundo. Não tem como. Pedimos que todas as nações isolem o regime do Irã. Enquanto esta agressão continuar, e pedimos a todas as nações que apoiam o povo iraniano, enquanto batalham para reformar seu justo destino religioso. Este ano também demos mais um passo adiante no Oriente Médio, no reconhecimento de cada Estado soberano. Determinar sua própria capital, eu mudei a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. E os Estados Unidos estão comprometidos com o futuro da região e estabilidade na região, incluindo a paz entre os israelenses e palestinos. Este objetivo avançou ileso ao admitirmos os fatos óbvios. A política americana de realismo baseado em princípios significa que não seremos reféns de velhos dogmas e ideologias desacreditadas e dos chamados experts que provaram estar errados durante os anos mais e mais vezes. Isto é verdade, não apenas em questão de paz, mas em questão de prosperidade. Nós cremos que o comércio deve ser justo e recíproco. Os países não mais tirarão proveito dos Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos abriram sua economia
de longe a maior do mundo, com poucas restrições. Permitimos que bens estrangeiros, vindos de todo o mundo, entrassem livremente pelas nossas fronteiras. Ainda, outros países não nos permitiram, em troca, o acesso justo e recíproco a seus mercados. Pior ainda, alguns países abusaram da nossa abertura para praticar doping com seus próprios, subsidiar seus bens, atacar nossas indústrias e manipular suas moedas para ganhar vantagens injustas sobre o nosso país. Como resultado, nosso déficit comercial subiu para quase 800 bilhões por ano. Por esta razão, nós estamos renegociando sistematicamente acordos comerciais quebrados e ruins. No último mês, anunciamos um acordo comercial inovador entre Estados Unidos e o México. E ainda ontem, estive com o presidente Moon para anunciar a conclusão bem-sucedida do novíssimo acordo comercial entre Estados Unidos e Coreia. E este é só o começo. Muitas nações neste salão concordariam que o sistema de comércio global tem uma grande necessidade de mudança. Por exemplo, países foram admitidos na Organização Mundial do Comércio e violaram cada um dos princípios nos quais a organização se baseia. Enquanto os Estados Unidos e muitas outras nações jogam de acordo com as regras, estes países usam um planejamento industrial dirigido pelo governo e empresas estatais para manipular o sistema a seu favor. Elas praticam doping implacável de produtos, transferência forçada de tecnologias e roubo de propriedade intelectual. Os Estados Unidos perderam mais de 3 milhões de empregos na indústria, quase um quarto dos empregos na siderurgia e 60 mil fábricas após a China entrar na OMC. E acumulamos 13 trilhões de déficits comerciais. Ao longo das últimas 2 décadas, mas esses dias acabaram. Nós não iremos mais tolerar tais abusos. Não permitiremos que nossos trabalhadores sejam vítimas, que nossas empresas sejam tapaceadas e que nossas riquezas sejam pilhadas e transferidas. A América jamais irá se desculpar por proteger seus cidadãos. Os Estados Unidos acabaram de anunciar mais de 200 bilhões em tarifas para produtos fabricados na China, num total até agora de 250 bilhões. Eu tenho muito respeito ao afeto pelo meu amigo presidente Xi, mas eu deixei claro que o nosso desequilíbrio comercial é simplesmente inaceitável. As distorções do mercado da China e a maneira como negociam não pode ser tolerada. Como minha administração demonstrou, a América sempre agirá de acordo com seus interesses nacionais. Eu falei com este salão ano passado e avisei que o Conselho dos Direitos Humanos da ONU se tornou uma grande vergonha para essa instituição, protegendo horríveis abusos a direitos humanos, enquanto ataca os Estados Unidos e seus muitos amigos. Nossa embaixadora perante a ONU, Nikki Haley, estabeleceu uma agenda clara para reformas. Mas apesar das notificações e repetidos avisos, nenhum tipo de ação foi tomada. Então os Estados Unidos tomou a única ação responsável possível. Nós nos retiramos do Conselho de Direitos Humanos e não iremos retornar até que as verdadeiras reformas sejam feitas. Por razões similares, os Estados Unidos não irão providenciar quaisquer suporte ou reconhecimento ao Tribunal Penal Internacional. No que diz respeito à América, o TPI não tem jurisdição, legitimidade ou autoridade. O TPI reivindica jurisdição quase universal.
sobre os cidadãos de todos os países, violando todos os princípios de justiça, imparcialidade e do devido processo legal. Jamais iremos submeter a soberania americana a uma burocracia global, não eleita e irresponsável. A América é governada pelos americanos. Nós rejeitamos a ideologia do globalismo e adotamos a doutrina do patriotismo. Ao redor do mundo, nações responsáveis devem defender-se contra ameaças à soberania, não somente de governos globais, mas também de outras novas formas de coerção e dominação. Na América, acreditamos firmemente em segurança energética, para nós mesmos e para os nossos aliados. Nós nos tornamos o maior produtor de energia da face da Terra. Os Estados Unidos continuam prontos para exportar nossa acessível e abundante reserva de petróleo, carvão limpo e gás natural. A OPEP e as suas nações participantes estão, como sempre, tirando vantagem do resto do mundo. E eu não gosto disso. Ninguém deveria gostar disso. Nós defendemos muitas dessas nações a troco de nada. E elas tiram vantagem de nós, ao dar-nos altos preços de petróleo. Isso não é legal. Nós queremos que eles parem de aumentar preços. Queremos que comecem a baixar os preços. E eles precisam contribuir substancialmente com a proteção militar de agora em diante. Nós não iremos mais tolerar estes terríveis preços de petróleo por muito tempo. Confiar em apenas um único fornecedor estrangeiro pode deixar uma nação vulnerável, e extorsão e intimidação. E é por isso que nós parabenizamos países europeus como a Polônia por liderarem a construção do gasoduto do Mar Báltico, de maneira que as nações não dependam da Rússia para suprir suas necessidades energéticas. E a Alemanha vai se tornar totalmente dependente de energia russa, se não alterar imediatamente sua conduta. Aqui no hemisfério ocidental, nós estamos empenhando em manter nossa independência da invasão de potências estrangeiras e expansionistas. Esse tem sido a política formal de nosso país desde o presidente Monroe, que rejeitemos a interferência de nações estrangeiras neste hemisfério e em nossos próprios assuntos. Os Estados Unidos recentemente fortificaram suas leis para melhor investigar investimentos estrangeiros em nosso país por ameaças à segurança nacional. E congratulamo-nos com a cooperação dos países desta região e ao redor do mundo que desejam fazer o mesmo. Vocês precisam fazer isso para a sua própria proteção. E os Estados Unidos também estão trabalhando com os parceiros na América Latina para confrontar ameaças à soberania por causa da imigração descontrolada, a tolerância para com as dificuldades humanas, contrabando e tráfico de pessoas. Não é humana, é uma coisa horrível que está acontecendo em níveis que ninguém jamais viu antes. É muito, muito cruel. A imigração ilegal financia redes criminosas, gangues cruéis e a entrada de drogas mortais. A imigração ilegal explora populações vulneráveis, prejudica cidadãos trabalhadores e tem produzido um ciclo vicioso de crime, violência e pobreza. Somente através da defesa das fronteiras nacionais e da destruição de gangues criminosas, nós podemos romper este ciclo e estabelecer uma verdadeira base para a prosperidade. Nós reconhecemos o direito de cada nação neste salão de definir sua própria política de imigração de acordo com seus interesses nacionais. Assim como pedimos aos outros países que respeitem nosso próprio direito de fazer o mesmo. E é o que estamos fazendo.
Essa é uma razão pela qual os Estados Unidos não participarão do novo Pacto Global de Migração. A imigração não deveria ser governada por um corpo internacional, sem responsabilidade para com os nossos próprios cidadãos. No final, a única solução de longo prazo para a crise da migração é ajudar as pessoas a construírem futuros mais esperançosos em seus países de origem. Tornar seus países grandes novamente. Atualmente testemunhamos uma tragédia humana, como por exemplo na Venezuela. Mais de 2 milhões de pessoas fugiram do sofrimento imposto pelo regime socialista de Maduro e seus patrocinadores cubanos. Não faz muito tempo, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Hoje o socialismo faliu esse país rico em petróleo e jogou seu povo numa pobreza miserável. Em virtualmente todos os lugares onde o socialismo ou o comunismo foi tentado, ele produziu sofrimento, corrupção e declínio. Socialismos, a sede por poder, levam à expansão, incursão e opressão. Todas as nações do mundo deveriam resistir ao socialismo e à miséria que ele traz a todos. Neste espírito, pedimos às nações reunidas aqui que se juntem a nós em um pedido de restauração da democracia na Venezuela. Hoje estamos anunciando novas sanções contra o regime repressivo, mirando o círculo íntimo de Maduro e seus principais conselheiros. Somos gratos por todo o trabalho que a ONU faz no mundo para ajudar pessoas e reconstruírem vidas melhores para si mesmas e para suas famílias. Os Estados Unidos são, de longe, os maiores doadores do mundo de ajudas internacionais, mas poucos dão qualquer coisa para nós. E por isso estamos revisando a assistência internacional dos Estados Unidos. Isso será encabeçado pelo secretário do Estado, Mike Pompeo. Nós examinaremos o que está funcionando e o que não está funcionando, e se os países que recebem nossos dólares e nossa proteção também compartilham de nossos interesses. Prosseguindo, nós iremos dar auxílio internacional apenas para aqueles que nos respeitam e, francamente, são nossos amigos. E esperamos que outros países paguem seu quinhão pelo custo de sua defesa. E os Estados Unidos estão empenhados em tornar a ONU mais efetiva e responsável. Eu já disse muitas vezes que a ONU tem um potencial ilimitado. Como parte de nosso esforço de reformas, eu disse aos nossos negociadores que os Estados Unidos não pagarão mais de 25% do orçamento da ONU para a manutenção da paz. Isso irá encorajar outros países a dar um passo à frente, se envolver e também partilhar desse imenso fardo. E estamos trabalhando para transferir mais de nosso fundo de doações fixas para facultativas, de forma que possamos focar recursos americanos nos programas com o melhor histórico de sucesso. Apenas quando cada um de nós fizer sua parte e contribuir sua parcela, nós poderemos realizar as maiores aspirações da ONU. Devemos buscar paz sem medo, esperança sem desespero e segurança sem desculpas. Olhando este salão onde tanta história aconteceu, nós pensamos nos muitos antes de nós que vieram até aqui para falar dos desafios de suas nações e de seus tempos. E nossos pensamentos se voltam à mesma questão que passou por todos os seus discursos e resoluções, por cada palavra e cada esperança. E a questão de que tipo de mundo
deixaremos para nossos filhos? Que tipo de nações eles herdarão? Os sonhos que enchem este salão hoje são tão diversos quanto as pessoas que estiveram neste púlpito, e tão variadas quanto são as nações representadas aqui neste corpo. Isso significa muito. É uma grandiosa parte da história. Temos a Índia, uma sociedade livre, com mais de 1 bilhão de pessoas, elevando de forma bem-sucedida incontáveis milhões da pobreza para a classe média. Temos a Arábia Saudita, onde o rei Salman e o príncipe herdeiro estão buscando reformas inovadoras. Temos Israel celebrando com orgulho seu 70º aniversário, uma próspera democracia na Terra Santa. Na Polônia, um grande povo está defendendo sua independência, segurança e soberania. Muitos países estão seguindo suas próprias e únicas visões, construindo seus próprios futuros, esperando e perseguindo seus próprios sonhos magníficos de destino, de legado e de um lar. O mundo todo está mais rico, a humanidade está melhor. Por causa desta linda constelação de nações, cada uma muito especial, cada uma muito única e cada uma brilhando em sua parte do mundo. Em cada uma vemos grandes promessas de um povo unido por um passado compartilhado e trabalhando por um futuro em comum. Como americanos, nós sabemos que tipo de futuro queremos para nós mesmos. Sabemos que tipo de nação a América deve sempre ser. Na América acreditamos na majestade da liberdade e na dignidade dos indivíduos. Acreditamos na autonomia governamental e no Estado de Direito, e prezamos a cultura que sustém nossa liberdade, uma cultura construída sobre as famílias fortes, fé profunda e independência destemida. Nós celebramos nossos heróis, valorizamos nossas tradições e, acima de tudo, amamos nossa nação. Diante desta grande câmara hoje e de todos os ouvintes ao redor do mundo, está o coração de um patriota que sente o mesmo amor poderoso pela nação de vocês, a mesma lealdade intensa pela terra natal de vocês, a paixão que arde nos corações dos patriotas e no espírito das nações, inspirou reformas e revoluções, sacrifício e abnegação, descobertas científicas e magníficas obras de arte. Nossa missão não é apagá-la, mas abraçá-la, construir com ela, buscar de sua sabedoria antiga e encontrar nela a vontade de fazer nossas nações maiores, nossas regiões mais seguras e o mundo melhor. Para desencadear este potencial incrível em nosso povo, devemos defender as bases que tornaram tudo isso possível. Nações soberanas e independentes são o único veículo no qual a liberdade sobreviveu. A democracia perdurou, ou a paz prosperou. E assim devemos proteger nossa soberania e nossa querida independência acima de tudo. Quando o fizemos, encontramos novos caminhos para a cooperação, se desdobrando diante de nós. Encontraremos uma nova paixão por fazer a paz. Crescendo em nós, encontraremos um novo propósito, nova determinação e um novo espírito florescendo ao redor de nós, tornando este um mundo mais belo para se viver. Então, junto escolhamos um futuro de patriotismo, prosperidade e orgulho. Escolhamos paz e liberdade, ao invés de dominação
e derrota. E que venhamos a este lugar para defender nosso povo e suas nações, sempre fortes, sempre soberanos, sempre justos e sempre gratos pela graça, bondade e glória de nosso Deus. Muito obrigado. Deus lhes abençoe. E Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado. Esse foi o discurso do presidente dos Estados Unidos da América, aqui na ONU, no canal Em Busca da Verdade, em dia 25 de novembro de 2018. Deus abençoe todos nós e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.